da magia saía dos pés de Vítor Martins. Quando nós íamos ao Estádio da Luz, fosse pelo Belenenses, fosse pelo Guimarães, porque aconteceu, era raro o Vítor Martins não fazer um gol de livre. E normalmente era o gol que dava a vitória ao Benfica, que eu lembro-me de ter perdido lá 1-0 com um gol do Vítor Martins de livre, de ter perdido também 2-1 também com um gol do Vítor Martins de livre, quer dizer, era um bocado complicado porque ele realmente era muito bom e batia muito bem. E pronto, há sempre estes quiprocós em relação a determinados adversários. O Vítor Martins era um médio extraordinário, uma grande visão de jogo, grande mobilidade, grande sentido de passe, remate de meia distância, um jogador fantástico. O Garopa, como ficou conhecido, era de facto um médio extraordinário. Com Jaime Graça e com Tony no meio campo do Benfica, o Vítor Martins era um regalo vê-lo jogar, um jogador tecnicamente evoluído, de facto de uma qualidade extraordinária. O Vítor Martins entrava na maioria das grandes equipas que o Benfica teve ao longo da sua história. Era um jogador especial e era um jogador especial que, nesse sentido, digamos assim, se vou dizer aqui a expressão um pouco malandro, digamos assim, que ele tinha uma qualidade fora do normal, mas que não gostava que lhe fizessem determinadas coisas e quem fizesse pagava. E o Vítor não deixava passar coisas destas, não é? Mas com uma forma de fazer fantástica. E nós dizíamos, já está. O Vítor era fantástico nesse aspecto e tinha uma qualidade fora do lugar. O Autoglória gostava muito de lançar jogadores e o Vítor foi um deles também, entre outros que passaram pelas mãos do Autoglória. E o Vítor não fugiu à regra, porque o Vítor tinha uma capacidade de jogar espetacular. É um miúdo que nunca parava, estava sempre em movimento, tinha uma visão de jogo extraordinária e depois tinha um poder de uma caixa de ar que era impressionante. Um miúdo pequeno como era, mas corria e tinha uma caixa de ar muito grande. Portanto, e acabou por ser uma daqueles grandes jogadores também que passaram pelo Benfica. O Vítor Martins também começa, portanto, a ganhar o seu espaço e aquilo era só uma questão de tempo. E foi o que veio a acontecer, porque ele, depois de ganhar a titularidade, ele fez parte de... Havia ali, como disse, algumas pedras para se refazer o meio-campo, algumas vezes ainda com Simões, Vítor Martins, Tony e Simões, Jaime Graça, Tony e Vítor Martins, e depois Tony, Vítor Martins e Shell. Tal como afirmei, era uma questão só de tempo, porque talento ele existia. O Vítor Martins tinha estatura mediana, mas era um gigante dentro do campo. A concorrência pela titularidade no Benfica não era fácil, mas Vítor nunca desistiu e, aos poucos, foi tentando um lugar no meio-campo encarnado onde se distinguiam Tony, Jaime Graça, Matine e Simões. Apesar de ter feito a sua estreia na época de 1969-70, não seria um dos eleitos para a final da Taça de Portugal, onde o Benfica bateria o Sporting por 3-1. No entanto, as épocas seguintes seriam mais risonhas e Vítor iria mostrar toda a classe do seu futebol. O Vítor Martins, e como outros Vítor Martins, quando apareciam e justificavam alguma coisa e algum talento e o apoio do treinador, tinha logo o apoio da retaguarda, dos jogadores. Era logo acarinhado, era logo incentivado e eles sentiam-se tão à vontade. Depois o talento deles desbrotava normalmente. Era fácil jogar com esses jogadores todos, era fácil entrar e o Vítor, como jogador também foi fácil essa ascensão, porque eram todos jogadores que ajudavam os mais novos. E o Vítor também foi um que foi ajudado e então o Vítor começou a entrar naquele círculo de jogadores, de grandes jogadores de meio campo que o Benfica teve, e o Vítor também foi um deles, que se juntou depois, mais tarde, a esse grande lote de jogadores do Benfica. O Vítor Martins foi o meu primeiro colega de estágio. Falava muito com ele e ele comigo.
ao miúdo, faz assim, eu guardo as costas, pode jogar à vontade. Portanto, deram bons conselhos. Era um grande organizador. Tinha uma percepção do jogo na organização fantástica, não é? Passo curto, passo longo, drible, e conduzia sempre a bola de cabeça no ar. Cabeça no ar num bom sentido, quer dizer, que quase que não precisava de olhar para a bola para poder abrir caminho para as soluções que tinha na cabeça. Quando nós começamos a dividir, digamos, a nossa posição no meio campo, jogava ele, algumas vezes jogava eu. Coisa curiosa é que chegamos ao fim da época, nós mais ou menos utilizávamos a mesma camisola. Portanto, chegamos ao fim da época, só havia uma camisola para distribuir. E não, então o que é que fizemos? Cortamos a camisola ao meio. Eu fiquei com uma metade, ele ficou com a outra. Eu tenho a minha metade em casa. Portanto, no fundo é um sinal de companheirismo e é sinal também dos tempos, não é? Em 1970-71 chegou ao Benfica o técnico inglês Jimmy Hagan, que tinha como missão fazer o clube regressar à conquista do campeonato nacional após este ter sido perdido para o Sporting na época anterior. Com uma disciplina nunca antes vista em Portugal e, acima de tudo, com uma nova concepção de preparação física, o Benfica de Hagan conquistou o Campeonato Nacional de 1970-71 e Vítor Martins, apesar de não ser um dos titulares indiscutíveis, alcança o seu primeiro grande título. Jimmy Hagan tinha uma particularidade, gostava de jovens e que trabalhassem. O Vítor também era um dos que trabalhava. Aliás, no fundo, deve ser o apanagem de qualquer jovem, de facto fazer mais, até dizer assim basta, não é? E o Vítor também era um deles, e todos aqueles que assim o fizessem com o Jimmy Hagan eram premiados. O Vítor, depois, quando o Jimmy Hagan veio para cá, então, teve o seu sucesso. O Jimmy Hagan gostava muito do talento do Vítor e, aliás, o Vítor já tinha demonstrado que tinha uma posição a marcar naquela equipa, tanto que marcou. O Vítor foi conquistando o seu espaço pela maneira de ser dele, da maneira de estar dentro do campo, fora do campo, como trabalhava, como a amizade que ele tinha com os colegas, porque o Benfica venceu muitos jogos, muitos campeonatos, pela amizade que os jogadores tinham entre eles, por o conhecimento que tinham entre uns e outros, a família que havia nessa altura. Eu não sei explicar aquilo que o Vítor transmitia, até para nós próprios. O Vítor transmitia uma alegria enorme quando estava a jogar. Eu vou dar um exemplo. Fomos uma vez uma digressão para o Brasil e depois do Brasil fomos para o Peru, jogar contra a seleção do Peru, com o Jimmy Hagan como treinador. E fomos jogar com a seleção do Peru, que a seleção do Peru tinha lá um jogador que era o Perico Leão, que foi o melhor jogador do Peru. E então ele ficou admirado e ficou deslumbrado com o Vítor Martins a jogar. E há uma altura que eles saltam os dois à bola, o outro era mais possante, e o Vítor dá-lhe um toque nos pés, que ele caiu de cabeça para baixo, e depois levantou-se do chão, cumprimentou o Vítor e pôs-se a rir, e a partir daí o Vítor, o público todo no Peru riu, e depois aí, a partir daí, o Vítor foi conhecido também por dar cabo do Perico Leão e não deixá-lo jogar futebol. O campeão nacional começou a época de 1971-72 como o grande favorito à vitória. Sob o comando de Eusébio, Simões ou Jaime Graça, o Benfica não deu quaisquer hipóteses aos adversários e alcançou o bicampeonato nacional com 10 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Vitória de Setúbal. Além dessa conquista, os encarnados jogaram no Jamor mais uma final da Taça de Portugal. O adversário foi o seu rival de Alvalade e na Luz esperava-se a conquista da dobradinha. A 4 de junho de 1972, Vítor Martins é um dos homens escalados por Hagan para a titularidade da equipa, fazendo companhia a Jaime Graça e a Tony no meio-campo benfiquista. Com um jogo sublime, o Benfica venceu o Sporting por 3-2, com o Pantera Negra a fazer das suas e a alcançar um hat-trick. É curioso que íamos para o Brasil, para a minicopa para o Brasil, e no tempo regulamentar estava 2-2. E depois fomos para o prolongamento. E então estava tudo aflito, porque na segunda-feira a seguir parece-me que íamos todos para o Brasil por causa da minicopa, para a seleção, e se houvesse o segundo jogo já não podíamos ir.
E então há um livre fora da área que o Eusébio resolveu a questão, como sempre, fez o 3-2 e acabou o jogo e a gente fomos para o Brasil todos contentes com mais uma taça de Portugal. Eu lembro que o Vítor Martins, nessa final, aliás, nessa final que foi um grande jogador, foi o Eusébio que marcou os 3 golos. Mas o Eusébio, para marcar 3 e mais 3 e mais 3 e muitos golos que marcou, também precisava de ter um apoio da equipa. Porque, independentemente do talento e do grande jogador que o Eusébio foi, e eu rendo-lhe a minha homenagem, foi sempre um jogador que eu admiro muito, eu acho que o Vítor Martins, nesse jogo, portanto é nesse jogo que estamos a falar, fez um jogo muito bem conseguido. Dominou no meio campo, conseguiu a bola. Ele era um género de estratega, tinha muito bem a bola, recebia e raramente errava um passe. Era um miúdo extraordinário. O Vítor tinha ainda hoje tem um coração de ouro, é amigo do seu amigo, a gente olha para ele e eu pelo menos tenho umas saudades de ver aquilo que via do jogo que ele fazia, a alegria que incutia dentro do campo. O Garopa, qual era a sua alcunha, no fundo era digamos, o símbolo da juventude naquela altura, não é? E nós sentíamos que nós também podíamos chegar mais além, apesar de andarem por ali os grandes nomes, os Eusébios, os Simões, os Jaime Graças, os Adolfos e uma série deles, que me recorda de facto que naquela altura não era fácil estar-se ali, porque de facto são os culpados desta grandeza, não é? Vítor Martins tinha-se tornado aos poucos um dos eleitos do Mister Inglês Hagan e foi na época de 1972-73 a sua grande afirmação. Vítor preencheu o meio-campo do Benfica de encantamento e criatividade, fornecendo ao poderoso ataque encarnado dezenas de bolas que tinham como destino as redes dos adversários. Com uma técnica única e uma garra inexcedível, Vítor Martins tornou-se num dos jogadores mais populares do terceiro anel e ajudou o clube a fazer a melhor temporada da sua história até então, vencendo o campeonato nacional sem quaisquer derrotas. O Benfica alcançava o tri de forma invicta e apenas com 2 empates, um nas Antas e outro na Tapadinha. Era uma temporada de sonho, deslumbrante, inimaginável. O Benfica não perdeu e era invencível. Tomar ao Benfica hoje em dia ter um jogador como o Vítor Martins. É o melhor elogio que eu posso dar ao Vítor. O Vítor era um jogador que a gente olhava e que todos chamavam meia sombra, mas que enchia o estádio da maneira que ele punha a jogar. É um jogador que ia a todas, que dava tudo o que tinha e depois tecnicamente evoluído, uma coisa que hoje tinha que ser paga a ouro. Inexplicavelmente, apenas jogou 3 jogos com as cores da seleção nacional, fazendo a sua estreia a 13 de novembro de 1974, num amigável diante da Suíça, no estádio Wankdorf, palco mítico para o Benfica, que aqui venceu a sua primeira taça dos campeões europeus diante do Barcelona. Mas a sua estreia não teve o mesmo sabor e Portugal saiu vergado com uma derrota por 3-0. A seleção antigamente era difícil, havia um grupo duro naquela seleção que era a partir dos magriços também, que era difícil de entrar dentro daquela seleção. E o Vítor era um miúdo que tinha acabado